Estamos conversando hoje sobre gestão e políticas públicas com José de Felipe Júnior, ex-prefeito de Diadema e secretário municipal de saúde de São Paulo, e Francisco Vignoli, professor do Departamento de Planejamento e Análise Econômica da FGV. Eu quero falar com vocês sobre a questão da habitação. Então, a gente falava sobre o orçamento, para 2020, o corte no orçamento enviado pelo governo federal ao Congresso atingiu em cheio o programa habitacional. A previsão caiu de 4,6 bilhões em 2019 para 2,7 bilhões para o próximo ano, quarto de quase 50%, o que inviabiliza a contratação para a faixa 1, que é mais necessitada. Thalita, você não vai dar nenhuma boa notícia desse orçamento? E tem! Qual que é? Coitado do nosso futuro, da gente, do povo, infelizmente. Tá aí, olha, né? É um governo que está fazendo uma agenda de corte, de regressão, de retrocesso, né? E começou com a extinção do Ministério das Cidades, na minha opinião, né? O governo do presidente Lula fez um ganho enorme, né? Quer dizer, proporcionou um ganho enorme de criar o Ministério das Cidades. Isso, o Brasil se transformou num país urbano. Além do Ministério da Cidade, nós temos que ter essa característica das regiões metropolitanas, que têm aspectos diferentes. Como falou aqui o Vignoli, nós temos muitas cidades de pequeno e médio porte, também tem que ter outra atitude. E o Ministério das Cidades tratava todos, né, e foi um aprendizado. E é lamentável que se extinga um ministério que estava começando a conhecer melhor o Brasil. Assim, a área de saneamento que estava contida nesse ministério, né, Felipe? A área do saneamento, a área da mobilidade urbana, quer dizer, nós temos que avançar muito mais para entender essa integração da governança metropolitana. Por que o metrô não se integra direito com, por exemplo, com esse nosso o corredor da MTU? Por que não se integra com outras regiões metropolitanas? Por que o metrô vai tão devagar na região da Grande São Paulo como em outras regiões, né? Então, e moradia é isso, são políticas voltadas para a mobilidade urbana, a questão do saneamento, não é só a casa, né? O ser humano não é um João de Barro que faz a casinha no alto da paineira e ele resolve as outras coisas, né? Quer dizer, nós temos que ter todo um suporte. E aí é lamentável. Eu acho que isso, os movimentos sociais, aí, os movimentos de luta por moradia, que também foi um outro aspecto importante nessa reunião de pessoas interessadas que passaram a comprar o terreno, o Minha Casa Minha Vida podia ser ajustado, podia ser aperfeiçoado, é evidente, mas gerou, e são duas coisas fundamentais que nós acabamos de falar aqui. A economia está andando para trás. Como é que o governo não vê que a construção civil precisa ser estimulada, né? E a construção de casas para a população que mais precisa? Quer dizer, você teria um ganha-ganha, gerando, a economia girando e você dotando e propiciando moradia digna para as pessoas. Quer dizer, está retirando o programa, fechou o Ministério da Cidade e agora mais uma regressão, um retrocesso, quer dizer, tirando recursos para a área de subsídio. Né, Vignoli? E indo na contramão do que a história nos ensina, né, Thalita? Tomando como referência a grande crise dos anos 30, surge Keynes, o maior economista do século XX, e que ele não propõe nada radical do ponto de vista de mudar política, mudar Estado, mudar sistema econômico, nada. Ele propõe uma maior participação do Estado exatamente para reverter o ciclo de crise. Nós estamos indo na contramão. Vignoli, ele propôs AI-5, não? Não, de forma nenhuma. Nós estamos indo na contramão desse processo, né? Quer dizer, a gente vem cortando gastos, inclusive gastos sociais e a habitação se insere nesse contexto, assim como o saneamento básico. Daí o prejuízo, como o Felipe se referiu, à extinção do Ministério das Cidades, que tinha sido um ganho, e que juntava várias áreas que estão intimamente ligadas do ponto de vista da adoção de políticas públicas, e a gente teve um salto qualitativo nesse processo. O que a gente percebe hoje, nós temos, de novo, o aumento da incidência de doenças hídricas por falta de saneamento básico, por falta de recursos aplicados nessa área. Investir em saneamento é investir em saúde. E com uma discussão no Congresso em relação à privatização de saneamento, né? E assim, né, a referência é olhar o Chile, né? Privatizou tudo. Quer dizer... Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Londres, o Reino Unido voltou, era privado, o povo está querendo que volte a ser público. Nós estamos indo na contramão, inclusive, do que está acontecendo lá fora, né? Quem foi para a privatização, porque esse processo também acontece lá fora, e acontece no século passado ainda, inclusive,
a gente começa a patinar nisso no século passado, mas intensifica o processo já no século XXI. Quer dizer, o que a gente está percebendo é que eles estão voltando ao processo de estatização, onde a gente está falando que vai privatizar tudo. Aliás, essa fala do Guedes. Sim. Quer dizer, entre o tudo que eu quero e o que o presidente quer, a gente se encontra no meio do caminho. É o tudo que ele quer, a gente está assistindo ao que está acontecendo nesse país. Né? Claro. Vocês que tiveram atuação aqui na região do ABC, como vocês enxergam agora o que vem sendo desenvolvido? E lembrando que a região que teve uma história de governos de esquerda, governos petistas, e que nessas últimas eleições acompanharam as tendências e realmente no ABC, pelo menos, as prefeituras foram dominadas por outros partidos mais alinhados à direita, assim como foi no governo federal. Thalita, eu não sei se talvez seja uma conceituação a mais correta, mas vamos dizer que, enfim, a decisão do povo é soberana e que sirva de lição e de aprendizado para todos nós, né? Para nós, os políticos, nós que, os prefeitos do PT, nós nunca tivemos uma situação como essa de nenhuma cidade não ser administrada, pelo menos, né, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT ou por um partido de esquerda. E também um ensinamento para os eleitores, né? Porque eles precisam fazer um balanço do que significou isso, do que está significando né, políticas e prefeituras que também não têm essa atitude, que as políticas sociais foram as questões mais importantes que nós desenvolvemos aqui, né? E uma coisa que eu também olho com bastante crítica e com pessimismo e ao mesmo tempo procurando ver se a gente vai reverter isso, é o desprezo e a perda de participação dos prefeitos no consórcio e na governança coletiva, né? Porque, Thalita, isso é um fenômeno mundial. Eu falei aqui das regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas são regiões que você tem políticas que têm que estar integradas. Você não tem limites físicos entre, São Caetano, São Paulo e entre aqui as nossas 7 cidades do ABCD. Aliás, lembrando de um grande amigo, o Vignoli trabalhou com ele também. O Celso Daniel foi uma das pessoas que incentivou muito o consórcio. Eu fui 3 vezes prefeito, participei do consórcio, fui presidente do consórcio. Qual a situação hoje do consórcio? Hoje a situação é uma situação de vai e vem e parece que agora estão querendo jogar para a torcida, porque de fato vários prefeitos se retiraram, inclusive o prefeito da minha cidade, Diadema. Eu lamento que ele tinha tido essa atitude absurdamente... Explica para quem não conhece, o consórcio intermunicipal do Grande ABC une as 7 cidades. Une as 7 cidades. Sim. Foi num processo crescendo de constituir uma entidade, né, uma instituição com uma entidade jurídica que organizava os prefeitos, que faziam planejamentos conjuntos, por exemplo, os piscinões, e com isso estimulava uma relação de mais força e ao mesmo tempo de mais qualidade com as outras instâncias de governo. Sim. Nós tivemos, por exemplo, governadores que incentivavam essa governança coletiva. O Mário Covas foi um. E, lamentavelmente, os outros seguidores aí do PSTB não tinham essa mesma atitude, vamos dizer, mais moderna, mais avançada, de mais inteligência, eu diria, de fazer com que os recursos rendam mais, né? Os piscinões. Se não tivesse os piscinões de São Bernardo, Diadema, Mauá, São Caetano já teria sido naufragada aí, um Titanic, né? Porque nós seguramos, os 40 piscinões foram feitos 20. Pararam na metade, né? Outros exemplos, a questão da integração da saúde, a questão das GCMs, das guardas civis municipais, a questão do transporte, da mobilidade e muito na questão de formular políticas, estudos e trocar experiências, né? Então, Diadema saiu, parece que São Caetano ia sair, outra cidade, não sei se foi Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, o presidente atual, parece que inclusive não está tendo um remanejamento. O prefeito de São Bernardo é um prefeito que parece que às vezes quer ser meio... quer se aparecer demais, na minha opinião. Acho que ele devia compartilhar mais isso. Nós fizemos, sempre tinha um rodízio, né, de presidentes do consórcio e lamentavelmente, quer dizer, o governo federal também não acredita nisso. Na época do presidente Lula, a cada 2 meses tinha um ministro que vinha aqui, quer dizer, a questão do polo petroquímico para a região, a questão mesmo, eu duvido que seria tão fácil para a Ford ir embora se tivesse um outro comportamento, né? Lamentável. Estavam vendo hoje mais de 30 mil empregos, isso para nós, e simbolicamente, Thalita, isso é terrível para nós. E essa região está correndo o risco de começar, né, a virar o
que se foi a Detroit, quer dizer, de perdas de indústrias tão simbólicas como a Ford, que geraram tanto riqueza para nós, mas para eles também, mandaram muito lucro para fora, e não poderia se fechar desse jeito. São 30 mil empregos diretos e indiretos. Claro. E, Felipe, só uma referência, né? A formação de consórcios, ela foi estimulada pelo Ministério das Cidades. Sim. A gente tem experiências extremamente, a gente estuda isso na escola que eu dou aula. A gente tem experiências extremamente vitoriosas no sul de Minas, consórcios formados para a área de saúde. Sim. E mais recentemente, a gente tem agora o consórcio dos governadores do Nordeste. É verdade. E que estão buscando recursos em outras opções que não a tradicional de você buscar empréstimo do governo federal ou de agências do governo federal. E isso mostra a importância, porque os problemas são comuns e podem ser tratados de maneira diferenciada, de acordo com as especificidades de cada região. Mas o fundo é comum. A gente fez rapidinho, Thalita, a gente fez um trabalho, a gente na escola, na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, a gente fez um trabalho para o Ministério da Educação, onde a gente fez uma pesquisa que comprovou que 85%, quase 88% do total que as universidades federais compravam eram comuns. Então, livros, porque todas as universidades federais elas têm os diversos cursos e, portanto, as mesmas carências com relação à biblioteca, as mesmas carências com relação a laboratórios, e assim, materiais de consumo, de limpeza, higiene. E dessa maneira você poderia fazer uma compra que fosse comum, como várias que o Ministério, com o patrocínio do Ministério da Educação, as universidades federais tinham feito. Para lembrar, os ônibus escolares, do caminho da escola, e à semelhança disso, você podia ter experiências similares, só que considerando outros tipos de produtos, medicamentos para os hospitais universitários e assim por diante. Isso só reforça a questão de quão benéfica é a adoção, por exemplo, entre cidades próximas, da questão do consórcio. Sim. E a gente finaliza com esse ótimo exemplo de consórcios que deveriam funcionar melhor, mas igual como no Nordeste que está funcionando, está sendo formado. Acabou, pessoal. Quero agradecer demais a participação de vocês, foi uma ótima conversa. Muito obrigada. Obrigado vocês. Obrigado, Thalita. Obrigado vocês. Thalita. Obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.